Existe um prédio na China tão grande que o Pentágono inteiro, o maior edifício de escritórios dos Estados Unidos, caberia dentro dele aproximadamente 3 vezes. E o Pentágono não é pequeno. Quase 30.000 pessoas trabalham lá todos os dias. Este edifício faz com que pareça um quarto lateral. É o maior edifício do mundo em área construída e abriga algo ainda mais incompreensível do que o seu tamanho, uma praia. Uma praia de verdade com areia-ondas, um rio artificial, um navio pirata e um sol artificial que engana o corpo, fazendo-o pensar que é uma tarde quente de verão, mesmo quando lá fora está um frio de rachar e cinzento. Este lugar foi construído numa cidade que a maioria das pessoas fora da Ásia nunca ouviu falar, a mais de 1.000 quilômetros do oceano mais próximo. Se você já está gostando, clique no botão gostei e inscreva-se para não perder nenhum vídeo como este. Ao final deste vídeo, você entenderá como algo tão enorme foi construído, quem estava por trás disso e por que o homem que tornou tudo isso possível sequer pôde comparecer no dia da inauguração. O prédio à praia e a história por trás disso são mais surpreendentes do que você imagina. Vamos lá, os números parecem irreais. O edifício chama-se New Century Global Center. Fica na zona sul de Chengdu, na província de Sichuan, na China. E quando se começa a analisar as dimensões, o cérebro tenta resistir. O edifício tem 500 metros de comprimento. Isso equivale a cerca de 5 campos de futebol americano enfileirados. Tem 400 metros de largura. Ele se eleva a 100 metros de altura, distribuídos em 18 andares. A área total construída é de 1,7 milhão de metros quadrados. Não se trata apenas da área ocupada. Trata-se de todos os andares empilhados e combinados. Para dar uma ideia do tamanho, imagine um shopping center americano comum, daqueles com praça de alimentação, cinema e algumas grandes lojas, âncora clonado umas 40 vezes e reunido sob o mesmo teto. Assim você teria uma noção aproximada do que cabe dentro deste prédio. Mas o tamanho por si só não é tudo. O que está lá dentro é o que torna isso realmente difícil de acreditar. Há um shopping center completo com ruas temáticas construídas para se parecerem com uma cidade litorânea do sul da Europa. Torres de escritórios são construídas diretamente nas paredes externas do próprio edifício. Há um hotel intercontinental com aproximadamente 1.000 quartos, muitos dos quais com varandas privativas com vista direta para o centro do prédio. Há um cinema IMAX, uma pista de patinação no gelo, salas de conferência, restaurantes, cafés e um teatro. E bem no meio de tudo isso está a praia. Essa merece uma sessão só para ela. A praia que não deveria existir. A praia coberta chama-se Paradise Island Water Park e ocupa todo o centro do edifício. Só a área cobre cerca de 5.000 metros quadrados, descendo em direção a uma piscina de ondas do tamanho de um pequeno lago. Num fim de semana movimentado, 6.000 pessoas podem estar no parque aquático ao mesmo tempo, com milhares de outras circulando pelas lojas e restaurantes circundantes. A piscina de ondas funciona com um sistema mecânico que envia ondas suaves para a costa em intervalos regulares de poucos minutos. Um rio artificial percorre toda a ilha, levando boias infláveis que passam por palmeiras e formações rochosas artificiais. Toboáguas em espiral descem dos níveis superiores. Um navio pirata em tamanho real está ancorado permanentemente em uma das extremidades da praia, servindo como estrutura de escalada para crianças. Acima de tudo isso, suspenso na estrutura de aço do teto, está o sol artificial. Não se trata apenas de um sistema de iluminação. Ele combina lâmpadas de alta potência com elementos de aquecimento que aquecem o ar em todo o átrio e elevam a temperatura da superfície da areia. A tela de LED suspensa tem 150 metros de largura, projetando horizontes oceânicos e pores do sol lentos ao longo de todo o espaço. Isso importa mais do que pode parecer. Chengdu não é um lugar ensolarado. Durante grande parte do ano, o céu é cinzento. O ar é fresco e a luz solar é rara. Dentro do Global Center, reina uma tarde tropical permanente, faça chuva ou faça sol todos os dias do ano. Os hóspedes do hotel podem sair dos seus quartos nos andares superiores, apoiar-se no parapeito da varanda
e observar as ondas a quebrar 15 andares abaixo. É como Las Vegas, só que ainda melhor. Nada disso aconteceu por acaso. Para entender por que esse prédio existe, é preciso entender a cidade que decidiu construí-lo. A cidade que queria crescer rapidamente. No início dos anos 2000, Chengdu já era enorme lar de cerca de 10 milhões de pessoas, mas fora da China quase ninguém tinha ouvido falar dela. Xangai tinha seu horizonte imponente, Pequim tinha as Olimpíadas. Shenzhen era o motor da indústria manufatureira mundial. Chengdu possuía uma forte base tecnológica, excelente gastronomia e uma reputação que se estendia além das fronteiras da província de Sichuan. O governo central chinês lançou um programa em 1999 chamado Desenvolver o Oeste. A ideia era direcionar o crescimento para as cidades do interior da China e elevá-las ao nível das gigantes costeiras. Para Chengdu, isso se traduziu em dinheiro, apoio nacional e um esforço sério para a expansão. Os líderes locais transformaram isso em um plano concreto: expandir para o sul, afastar-se do antigo núcleo histórico e avançar para as terras agrícolas abertas além das vias circulares. A espinha dorsal deste novo distrito seria um amplo bulevar chamado Avenida Tianfu, que se estenderia para o sul através do que se tornaria a nova área de Tianfu e a zona de alta tecnologia de Chengdu. O homem que impulsionava esse movimento era um político chamado Li Chunxun. Ele foi vice-secretário do partido em Chengdu e posteriormente seu chefe. Ele queria que o Distrito Sul tivesse áreas de cidade de primeira linha em uma década. Ele impulsionou o desenvolvimento com força e rapidez, desmatando em um ritmo que lhe rendeu o apelido de Li Demolidor. Isso não era dito como uma crítica, mas sim como uma espécie de orgulho. Li precisava de um incorporador que pudesse acompanhar seu ritmo. Ele encontrou em Deng Hong, um ex-soldado que se tornou empresário e dirigia um grupo de exposições e viagens. Deng passou a década de 1990 construindo hotéis e centros de convenções em Chengdu e no início dos anos 2000, sua empresa era a principal empresa privada no setor de eventos e hotelaria da cidade. Em 2003, a empresa de Deng adquiriu um grande terreno no Distrito Sol por preços bem abaixo do que o mercado normalmente pagaria. Nesse terreno, ele construiu o Chengdu Century City New International Convention and Exhibition Center, que foi inaugurado no início de 2008 e rapidamente se tornou o local preferido para as principais feiras comerciais do oeste da China. O projeto funcionou exatamente como planejado. A iniciativa atraiu viajantes a negócios para o novo Distrito Sul, lotou os hotéis e deu à região toda a energia que lhe faltava. Para Li, provou que a expansão para o sul poderia gerar um verdadeiro motor econômico. Para Deng, provou que ele era capaz de alcançar resultados em uma escala que a maioria dos empreendedores privados na China simplesmente não conseguia atingir. Esse sucesso preparou o terreno para algo muito maior e tudo começou com algo muito ideia simples.
construir uma cidade dentro de um prédio. A proposta para o centro global era direta. A empresa de Deng já controlava terrenos bem ao lado do centro de convenções. O centro de convenções atraía milhares de visitantes e o objetivo de fazer Chengdu se parecer com Xangai ou Hong Kong ainda norteava todas as principais decisões da cidade. Construa uma única estrutura. Coloque escritórios, lojas, um hotel e opções de entretenimento dentro dela. Faça-a maior do que qualquer coisa em Xangai ou Hong Kong. Construa em um terreno já urbanizado. Dê a Chengdu um símbolo de status. Em 2010, as fundações estavam sendo concretadas. A estrutura principal atingiu sua altura máxima no final de 2012, pouco mais de 2 anos após o início da construção. Para um edifício desta escala, esse ritmo é difícil de apreciar completamente. O projeto é da Shenzhen Zhongsheng Architects, que construiu todo o exterior em torno de um tema marítimo para combinar com o interior. A linha do telhado descreve longos arcos amplos que evocam ondas quebrando. As bordas superiores se alargam para fora em formas que os arquitetos compararam a gaivotas em voo. Uma enorme cúpula de vidro se ergue sobre o átrio central, permitindo a entrada de luz natural quando o céu colabora e se tornando o teto do mar interior, quando não. O núcleo comercial do edifício ocupa cerca de 400 mil metros quadrados de lojas e entretenimento nos andares inferiores. O projeto é construído em torno de zonas temáticas, incluindo uma rua em estilo mediterrâneo, com fachadas pintadas, janelas em arco e vitrines decoradas para se assemelharem a uma vila costeira do sul da Europa. Ao redor dos andares comerciais, aproximadamente 700 mil metros quadrados de escritórios preenchem os blocos perimetrais que formam as paredes externas. A circulação de pessoas em um edifício desse porte exigiu uma infraestrutura mais próxima de um terminal de transporte do que a de um empreendimento comercial típico. Mais de 240 elevadores atendem às diversas torres-blocos de hotéis e andares comerciais. O estacionamento subterrâneo comporta pelo menos 10 mil carros em vários níveis. Uma estação de metrô conecta-se diretamente aos andares inferiores, permitindo que dezenas de milhares de visitantes por dia cheguem sem precisar utilizar as vias de superfície. O controle climático do átrio central representou um desafio à parte. O sol artificial injeta calor e luz em um volume de ar medido em milhões de metros cúbicos. A piscina de ondas, o rio lento e milhares de pessoas simultaneamente contribuem para saciar a umidade desse mesmo ar. Um sistema mecânico dedicado controla o aquecimento, o resfriamento e a remoção da umidade do espaço central, enquanto os escritórios e quartos de hotel ao redor operam com sistemas independentes e requisitos diferentes. O parque aquático adicionou um sistema hidráulico em uma escala mais típica de uma pequena cidade do que de um único edifício. Circuitos de filtragem mantêm a água da piscina de ondas e do rio lento em circulação contínua. Membranas impermeáveis revestem todo o piso do átrio, pois qualquer vazamento drenaria diretamente para os estacionamentos abaixo. O edifício também está localizado em uma região sismicamente ativa. O terremoto de Wenchuan em 2008 matou quase 90 mil pessoas a cerca de 80 quilômetros de Chengdu, apenas 2 anos antes do início da construção. O projeto estrutural foi revisado de acordo com as normas sísmicas atualizadas, com os blocos do perímetro externo atuando como o principal suporte lateral para o átrio central. A segurança contra incêndio de um edifício capaz de abrigar mais de 100 mil pessoas simultaneamente exigiu um planejamento extenso com rotas de evacuação dedicadas em todo o complexo. A inauguração oficial ocorreu em 1º de julho de 2003. Sessões do shopping foram abertas. O cinema iniciou suas exibições. O parque aquático recebeu seus primeiros visitantes com ingresso. O Hotel Intercontinental aceitou reservas. Em setembro, o prédio já operava quase em sua capacidade máxima. Houve apenas uma ausência notável na cerimônia de inauguração, e essa ausência revela a parte mais interessante de toda essa história. O homem que o construiu não estava lá. Deng Hong, o arquiteto que idealizou
e ergueu o maior edifício do mundo, não compareceu à inauguração. Ele não estava viajando. Ele não estava doente. Estava sob custódia. No final de fevereiro de 2013, poucos meses antes da inauguração do Centro Global, as autoridades chinesas detiveram Deng Hong para interrogatório. A investigação estava diretamente ligada a Li Chuncheng, o defensor político da expansão para o sul, que havia sido colocado sob investigação pela Comissão Central de Inspeção Disciplinar em dezembro de 2012. Li foi um dos primeiros funcionários de seu escalão a ser alvo da campanha anticorrupção de Xi Jinping, lançada poucas semanas após Xi assumir o poder em novembro de 2012. A investigação concentrou-se principalmente nas transferências de terrenos e nas aprovações de desenvolvimento durante os anos em que Li liderou a expansão de Chengdu para o sul. Posteriormente, os investigadores alegaram que os preços abaixo do mercado que Deng obteve para o terreno do Global Center estavam ligados a subornos pagos a Li e outros funcionários em troca de aprovações e proteção. A equipe de Deng foi informada de que o presidente simplesmente não estava disponível. O grupo de exposições e viagens continuou preparando o prédio para a inauguração como se nada tivesse mudado. A piscina de ondas ainda funcionava. O sol artificial ainda acendia. As lojas ainda abriam. Em novembro de 2013, as acusações formais foram apresentadas. Elas incluíam irregularidades fundiárias, notas fiscais falsas, sonegação fiscal e fraude de empréstimo. Li Shengyun foi finalmente condenado a 13 anos de prisão por suborno e abuso de poder. O caso de Deng tramitou de forma mais discreta pelo sistema judicial, com menos detalhes divulgados ao público. A cerimônia de inauguração, no entanto, aconteceu. Autoridades locais cortaram a fita sob a cúpula de vidro com o sol artificial acima e a piscina de ondas abaixo. O evento foi menor do que o planejado inicialmente, com discursos mais curtos e uma lista de convidados reduzida. Autoridades que antes posavam ao lado de Deng em inaugurações anteriores mantiveram distância. Seu nome não constava no programa oficial. Havia ainda outro detalhe ausente que quase passou despercebido na época. Quando o acordo para a construção do Centro Global foi estruturado, ele veio acompanhado de uma promessa, um grande centro cultural projetado pela arquiteta internacionalmente renomada Zaha Hadid estava planejado para o terreno adjacente. O projeto previa um museu de arte, um grande teatro e espaços para exposições públicas sob um amplo teto escultural. Este centro cultural foi a justificativa cívica para conceder condições de uso do terreno tão favoráveis a uma construtora privada. Um incorporador que obtivesse acesso a tanto espaço comercial a preços reduzidos poderia ser defendido publicamente se parte do acordo trouxesse algum benefício para a cidade. O Global Center foi inaugurado dentro do prazo. O Hadid Cultural Center, não. Sua estrutura estava parcialmente visível dos andares superiores do Global Center, enquanto o interior permanecia completamente intocado. O edifício comercial avançou a passos largos. A promessa feita ao público ficou para trás. O centro cultural que justificava todo o acordo nunca abriu na forma originalmente anunciada. Essa discrepância entre o prometido e o entregue tornou-se discretamente uma nota de rodapé. Mas a história maior sobre o que aconteceu com o próprio edifício continuou a se desenrolar. O que aconteceu com o edifício? O Global Center permaneceu aberto durante todo o período. As lojas continuaram funcionando. Os hóspedes do hotel fizeram check-in. A piscina de ondas continuou seus ciclos. A administração prosseguiu sob liderança interina, enquanto os bancos estatais detinham os principais empréstimos e as autoridades municipais de Chengdu acompanhavam de perto. O fechamento do prédio nunca foi seriamente considerado. Um marco histórico mundial fechado situado no meio do novo Distrito Sul teria prejudicado o valor dos imóveis em toda a área circundante e sinalizado que toda a expansão para o sul havia fracassado. Os primeiros anos foram irregulares. O bairro ao redor ainda estava se desenvolvendo e o fluxo de clientes já estabelecido no varejo de Chengdu ainda gravitava em torno do núcleo comercial mais antigo. Algumas áreas dos andares superiores do comércio
demoravam a atrair um fluxo constante de pedestres. Alguns inquilinos rescindiram seus contratos de locação ainda durante o período inicial do contrato. Mas o distrito continuou a se expandir. Empresas de tecnologia e sedes regionais se mudaram para torres de escritórios ao longo da Avenida Tianfu. A rede de metrô de NTDBIT Metro se estendeu ainda mais para o sul. A população que vive e trabalha perto do Global Center cresceu de forma constante ano após ano. Na segunda metade da década, os edifícios de escritórios registravam taxas de ocupação mais altas e o fluxo de visitantes nos fins de semana pelo shopping e parque aquático havia se estabilizado. Em 2016, uma empresa estatal adquiriu uma participação majoritária de 51% no grupo, passando a deter o Global Center e o complexo adjacente de convenções Century City. O acordo transferiu os ativos para o controle estatal e dissipou a incerteza jurídica que pairava sobre o grupo grupo original de exposições e viagens desde a prisão de Deng Xiaoping. Em 2019, a Sunac China concordou em adquirir uma participação majoritária no portfólio do Global Center por cerca de 15 bilhões de renminbi, agrupando os ativos de Chengdu com projetos de turismo cultural e imobiliários em diversas outras cidades chinesas. Isso permitiu que o edifício fosse incorporado a um dos grupos imobiliários privados mais agressivos da China no auge do ciclo de endividamento do setor. Em menos de 2 anos, o mercado imobiliário chinês como um todo entrou em forte recessão. O incumprimento da Evergrande no final de 2021 congelou o crédito em todos os setores do setor e a Sunac ficou sob forte pressão dos seus próprios credores. Em 2021, a Sunac refinanciou parte da ala oeste do Global Center por meio de um acordo fiduciário no valor aproximado de 8,2 bilhões de renminbi. O ativo hoteleiro foi supostamente transferido por meio de liquidação da dívida até 2024. Em apenas 6 anos, após a sua inauguração, o edifício passou de um incorporador privado para uma empresa estatal provincial e, posteriormente, para uma gigante imobiliária nacional. Cada transação atribuiu-lhe um valor diferente. Cada novo proprietário herdou uma parte da dívida acumulada. A estrutura financeira por trás do maior edifício do mundo tornou-se quase tão complexa quanto o próprio edifício. Hoje, o New Century Global Center ainda está em funcionamento. Ele ainda figura em rankings internacionais como o maior edifício do mundo em área construída. O shopping center opera em todos os seus andares de lojas. O hotel recebe hóspedes. Os prédios de escritórios abrigam seus inquilinos. O parque aquático funciona conforme o previsto. O solo artificial mantém a praia com um clima de verão permanente. O nome de Deng Hong não está mais associado ao projeto que ele levou uma década para construir. Li Chunxiang cumpriu sua pena. A Avenida Tianfu tornou-se a espinha dorsal financeira de uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes, repleta de torres de escritórios, linhas de metrô e campos tecnológicos, que se estendem por quilômetros além da cúpula de vidro do centro global. Chengdu ganhou sua cidade coberta. Ganhou seu litoral artificial e seu sol falso. Uma cidade a mais de 1.000 quilômetros do oceano mais próximo. Agora tem sua própria praia funcionando todos os dias do ano. O edifício sobreviveu ao homem que o construiu, ao político que o apoiou e ao arranjo legal que o tornou possível. E ainda continua. Se você chegou até aqui, clique em gostei. E inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Deixe um comentário e conte para nós, se você tivesse um dia inteiro no New Century Global Center, o que faria primeiro, a praia, a pista de patinação no gelo ou outra coisa? E se você quiser mais vídeos como este, confira o que está passando na tela agora.